Não tem nada demais. Essas reuniões nossas tinham essa marca, né? Que a partir dali eu falei, ninguém vai gravar mais nada. Alguém gravou essa reunião, que alguns apelidaram de reunião do golpe. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Uma última questão ao interrogado. Como se dava e qual era o relacionamento do senhor com o pessoal, as pessoas acampadas à frente do quartel aqui em Brasília? Havia algum tipo de relacionamento? Olha, quando acabou o segundo turno, foi um movimento voluntário. Eu nunca fui a acampamento. Tá? Tinha informações pela mídia, especial mídias sociais. Tá? Uma outra pessoa, quando passava na alvorada, falava o que estava acontecendo. Foi um movimento que surpreendeu a todo mundo pelo volume de pessoas. Certo? E aí, a minha opinião particular, era melhor o pessoal ficar lá do que vir aqui para a região da esplanada. Agora, uma coisa que me causa surpresa é que o presidente que assumiu, ele poderia, dia 2, dia 3, ter tomado providência para desmobilizar o acampamento. Se bem que informações de outros testemunhas, de outros processos, inclusive acompanho parte a CPI da Câmara Distrital, quarta, quinta-feira não existia quase ninguém mais no acampamento, 200 pessoas no máximo, e a tendência era acabar. E, curiosamente, na quinta para sexta começou aí uma convocação nas mídias sociais para vir a Brasília. E segundo informações de depoentes aqui, na madrugada de domingo chegou a ter 100 ônibus lá, 100 ônibus, 40 pessoas, cada um 4.000 pessoas. Essas pessoas não vão entender que vieram para cá e fizeram o que não podia ser feito, porque o nosso pessoal nunca concordava com isso. Mas a confusão estava feita e as consequências nós sabemos. Eu, particularmente, me desculpa, senhor ministro, eu não consigo entender certas penas para pessoas que mal sabiam o que estava fazendo naquele momento, até porque não tinha uma liderança, não tinha nada para que fosse caracterizado como um ato, né, estimulado ou programado por alguém naquela tentativa, né, violenta de atentar contra o Estado Democrático de Direito. O senhor teve algum contato com o caminhoneiro Lucas Durlo? Não lembro desse nome. Pode até aparecer uma fotografia minha dele por aí, mas não tenho a menor ideia quem seja essa pessoa. O senhor se recorda se o general Mário Fernandes pediu ao senhor para uma intervenção a favor desse caminhoneiro que era proprietário de caminhões e estava nos acampamentos? Olha, meu contato com o Mário Fernandes muito pouco. Ele estava subordinado ao ministro Ramos, tá? E foi algumas vezes lá na Alvorada. Não quer dizer que vai na Alvorada, conversa comigo. Ali passou. Se eu tivesse cumprido o expediente sem eles e pela na presidência, nada disso teria acontecido, porque o registro dessas pessoas todas seriam normais, tá? E lá passou a ser anormal. Nada de grande relacionamento meu com o Mário Fernandes, também não lembro de ter pedido nada para interferir. Em que época foi essa, ministro? Foi em dezembro. Eu era presidente? 8 de dezembro. Foi em dezembro de 22? Exato. Não, negativo. Ele foi preso, alguma coisa aconteceu com ele? Não, ele pediu a intervenção achando que pudesse vir a ser preso. Não. Então, eu agradeço ao interrogado e passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Boa tarde, ministro Alexandre Moraes, nosso procurador-geral da República, doutor Paulo Boneiro, os advogados aqui presentes e todos que assistem essa sessão. Senhor presidente, queria fazer primeiro uma observação. Na época que o ex-presidente Bolsonaro já estava numa campanha ostensiva, eu recebi no meu gabinete várias pessoas que pleiteavam esse voto impresso. E, inclusive, um advogado que veio a falecer, doutor Gustavo Bebiano, que esteve lá comigo e perguntou, tal como você recebe essas comissões, que uma delas era até capitaneada pela senhora Biaquis, o senhor receberia
ex-presidente, na época eu só era candidato, né, Bolsonaro. Eu falei, não tem problema nenhum. Então o senhor foi lá e reiterou esse seu desejo de que o voto fosse impresso. Sucede que eu lhe disse na época, divulguei, que era absolutamente impossível naquele momento a gente conseguir uma máquina tão aperfeiçoada que pudesse expedir o voto impresso. Mas mesmo assim nós faríamos o esforço. Nós fizemos o esforço, nós fizemos a licitação, mas infelizmente na antevéspera da eleição o Supremo Tribunal Federal liberou o processo declarando a inconstitucionalidade do voto impresso, porque ela permitiria identificar o eleitor. Era só o eleitor levar lá para quem pediu que ele votasse. Sem prejuízo, ministro Alexandre, nós fizemos a licitação. Não de tudo, nós não tínhamos nem condições financeiras, era muito dinheiro, muito caro. Fizemos a licitação, a empresa ganhou. E nesse término veio a decisão do Supremo declarando constitucional esse voto impresso, por força de que o voto seria secreto, que ele poderia mostrar quem votou. Essa licitação houve, nós tivemos que abortar essa licitação e já depois, na presidência do ministro Barroso, se não me falha a memória, tiveram que fazer uma composição de indenização, porque a empresa já havia comprado os equipamentos. Mas realmente várias pessoas, vários acadêmicos me procuraram como presidente do TSE para implementar o voto impresso. E eu apresentei uma solução. Eu disse, 1 hora antes da eleição, os senhores podem colocar um equipamento ali na urna para saber se ela está vazia, se ela não tem nenhuma fraude, 1 hora antes, depois realiza essa eleição. Era o possível na época diante da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas era realmente uma pretensão sua de se instalar esse voto impresso. E Bolsonaro sempre quis o voto impresso. Com o Gustavo Bebiano, o está corroborando isso. A deputada Bia Kicis, em companhia de vários cientistas que foram explicar. Então, esses são esclarecimentos sobre a sua ida ao TSE. O senhor foi levado pelo Gustavo Bebiano. Agora aqui, pelo que o senhor aduziu aí, e pelo que nós já ouvimos, houve uma reunião que o senhor eventualmente escorregou no vocabulário e ofendeu autoridades, dizendo que receberiam dinheiro, enfim. Eu queria perguntar ao senhor se essa reunião foi divulgada ou grampeada. Foi grampeada. Que desde quando o episódio do Sérgio Moro, que ele falou que aquela reunião ministerial era prova de que eu interferia na PF, e depois o ministro... Eu não tinha obrigação de... Eu entendo que não é uma reunião como há numa Câmara de Deputados ou vereadores, uma reunião reservada nossa. Eu pegava a reunião, a gravação, os melhores momentos para transformar em cortes. E quando houve essa denúncia do Sérgio Moro, que nós interferimos na PF por ali, era a prova daquilo, eu tinha o HD, aqui é o pendrive, nas mãos, podia ter sumido com ele, mas resolvi entregá-lo. Podia ter falado, já destruí, entreguei. Fiz apenas um pedido para ele que 30, 40 segundos, por uma questão de política externa, não divulgar. Hoje eu posso até falar o que é 30, 40 segundos aqui, se eu tiver alguma... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Uma curiosidade aqui, tá? E o resto divulgar. E ele divulgou. E tinha ali contado 29 palavrões, tá? Quase 30, tá? Mas nada foi levantado de possível interferência na Polícia Federal. Então, não tem nada demais. As reuniões nossas tinham essa marca, né? Que a partir dali eu falei, ninguém vai gravar mais nada. Alguém gravou essa reunião, que alguns apelidaram de reunião do golpe, como eu disse, né? 20, 30 pessoas com cartaz na frente, total mais de 40 pessoas, ninguém vai pensar em
conspirar dessa forma. E eu sempre carreguei no linguajar. Eu tento me controlar, tenho melhorado bastante, acredite se quiser, tenho melhorado bastante o meu vocabulário, mas eu acho que com 70 anos é difícil mudar muita coisa, né? Estou tentando sempre policiar e eu peço desculpa se eu ofendi alguém, se bem que eu falei, não vou dizer que aconteceu. Agora, lamentavelmente, alguém gravou essa reunião e depois alguém numa reunião privada. Foi descoberta essa reunião, não aparece quem foi descoberta essa reunião, de modo que ela tornou-se pública. O ministro Alexandre já esgotou algumas perguntas, mas eu gostaria de saber o seguinte: o senhor, em alguma oportunidade dessas reuniões, recebeu voz de prisão de algum general? Não, senhor. As Forças Armadas sempre primaram pela disciplina, pela hierarquia. Então, aquilo falado pelo brigadeiro Batista Júnior não procede. Tanto é que foi desmentido pelo próprio comandante do Exército. Se dependesse de alguém diferente para levar avante um plano ridículo desse, teria trocado o comandante da aeronáutica. Ninguém trocou o comando de ninguém. Todos foram até o final. E ninguém procurou para trocar comando também, não. Não existia isso. Agora, houve, no meu entender, um exagero por parte do brigadeiro Batista Júnior, que o que eu entendi dele, né, é que estava comigo quando era presidente. Quando perdeu o mandato, ele já estava procurando uma acomodação em outro lugar. E agora, por fim, senhor presidente, ficou assentado que o senhor não assinou o documento. Sim, alega. Eu queria saber se o senhor consultou alguém antes de ter essa manifestação de não assinar. O senhor consultou alguém do Conselho de Defesa ou do Conselho da República? Não, senhor. Conforme prevê a Constituição, né, a defesa e o sítio, o primeiro passo é convocar os conselhos. Digo a Vossa Excelência, em 2019, não foi convocar, eu convidei está ajudando. E o Rodrigo Maia, e estava discutindo uma possibilidade de nós vencermos obstáculos para o Linhão de Tucuruí, porque Roraima é um estado ainda isolado, né? Dependia da energia da hidrelétrica de Guri, da Venezuela, que entrava em pane o tempo todo, e por nosso lado não tinha como a gente vencer o obstáculo, estava o trabalho de ONGs, parte da MP, para a gente construir um linhão paralela à rodovia Manaus-Boa Vista, uma coisa que não consegue entender. Então convidei os dois e falei da possibilidade, se tínhamos algum embasamento para o estado de defesa, para a gente poder construir o linhão lá de Tucuruí. Eu lembro que o Rodrigo Maia ficou mais contra do que quando meio, o Pacheco ficou mais meio do que contra, e ali, nessa discussão com pessoas, graças a Deus, competentes do nosso lado, chegamos à conclusão que não era o caso levar avante a questão do estado de defesa. Mas, se fosse tomar essa providência, né, é um decreto presidencial, mas o primeiro passo, de qualquer maneira, é convocação dos dois conselhos para a gente dar, então, o primeiro passo. Alguns acham que só foi cogitado. Não foi cogitado. Até porque é algo constitucional, defesa e sítio, e não, como Vossa Excelência bem perguntou para mim agora, não houve a convocação dos conselhos. Então, nada a gente podia fazer. Satisfeito. Agradeço ao ministro Fux. Eu passo a palavra ao Procurador-Geral da República. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta,
comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.